Queridos, hoje eu separei um ditado bastante popular: santo de casa não faz milagre. Eu creio que você já ouviu e você já falou sobre isso. Eu tenho tido esse privilégio de, depois, creio que foi Deus que me deu, através do Espírito, essa ideia de começar a pregar sobre ditados. Tem me ajudado muito. Um deles é conhecer a fonte histórica, né? Ele é derivado diretamente da Bíblia, segundo aqueles que fazem, que explica alguns ditados, e ele está ligado o que ele significa, que as pessoas costumam não valorizar o que tem por perto. Significa que as pessoas não reconhecem o familiar como alguém extraordinário no cumprimento da missão que Deus lhe deu. E aí popularizou-se o ditado dizendo: santo de casa não faz milagre. E o texto bíblico que deu origem a isso é esse que nós separamos, Marcos 6, versículo 4. Você pode abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 6, e olhe para o versículo de número 4, quando Jesus diz isso, e deixa a sua Bíblia aberta aí, que eu quero falar ainda sobre essa porção da palavra de Deus. A Bíblia diz assim, Marcos 6, 4, Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre os seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Aí, no Brasil, como a gente populariza tudo, esse versículo deu origem ao ditado: santo de casa não faz milagre. Queridos, o costume popular é assim, veja se você não concorda comigo. O costume popular é assim: quando alguém vira uma grande personalidade, deixa de ser um Zé Ninguém, vira sim um grande artista, um grande atleta, um grande jogador, alguém famoso, alguém de muita fama. Quando isso acontece, todo mundo quer ser identificado como conhecido daquela pessoa. Todos, a sua família, os parentes, os vizinhos, a cidade onde ele mora, o estado da onde ele é, o país da onde ele é. Isso é uma coisa, essa é o costume popular. E é interessante que, quando se trata, olha que coisa interessante, quando se trata daqueles que se destacam, foram separados por Deus, para, dentro de um plano de Deus, falar das grandezas de Deus, aí a coisa muda. Neste momento, santo de casa não faz milagre. Por quê, irmãos? Preste bem atenção nisso, porque hoje nós temos ensinos para dois tipos de pessoas aqui, e para todos nós. Olha só, há uma reação misteriosa da nossa natureza com relação às coisas de Deus. Nós precisamos ser convencidos, não só tocados. Fui tocado pelo Espírito. Não, nós precisamos ser convencidos. O que acontece com esse seu interesse de estar aqui, ou em casa, ouvindo, participando desse culto, é resultado de um convencimento do Espírito. Ele precisa convencer, você fala: não, eu preciso disso, e é o Espírito que faz, para que você comece então a ter um interesse pelas coisas de Deus. A maioria das pessoas rejeitam isso. E esse texto que nós abrimos é bem assim mesmo. Estava ali Jesus. Olhe para o texto desde o versículo de número 1, por favor. Marcos 6, versículo 1 em diante. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos dos que ouviam ficavam admirados. E olha os argumentos: de onde lhes vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que foi dada?
E esses milagres que ele faz, ele não é o carpinteiro, ele não é um Zé Ninguém daqui, ele não é o filho de Maria, o irmão e irmão de Tiago, Judas e Simão, não estão aqui conosco as suas irmãs? Jesus já tinha irmãs, é bom que todos saibam, que Maria, depois que concebeu Jesus, manteve a sua vida normal, ela teve outros filhos, e esse texto é um dos textos que deixa claro isso para nós, e ficavam escandalizados por causa dele. É bem assim que a nossa natureza faz, queridos, ela começa a arranjar argumentos para não se ater ao que Deus está querendo fazer na sua vida, através muitas vezes de uma pessoa muito próxima de você. O único convertido da casa, ele sofre preconceito da família, a família tende a depreciá-lo, pois sem o Espírito Santo o indivíduo acredita mesmo, quem é esse agora que está dando uma de santo, agora pronto, virou crente, acha que é o profeta. É bem assim, queridos, porque conhece a gente, conhece principalmente os nossos maus costumes, e é interessante que essa coisa é muito comum. Agora, se fosse algo ligado à fama, à idolatria, o indivíduo se transformar assim numa grande personalidade, na questão das expectativas humanas, sem o Espírito de Deus, aí todo mundo quer ser conhecido do cara. Não, eu conheço ele, ixi, joguei bola com ele, morou perto da minha casa, vixe, olha, quando vem é assim. Agora, quando se trata, preste muita atenção nisso, quando se trata das coisas de Deus, já há uma reação dentro da gente, de descaracterizar aquele que nós conhecíamos, o santo de casa. É bom que saibamos disso, mas tem consequências, irmãos, as consequências são ruins disso. Olhe para o texto, por favor, o versículo de número 5, eu admiro a esse versículo. Olha só, queridos, antes do versículo de número 5, Jesus fala essa coisa, né? Só na sua própria casa, porque ele estava na sua cidade, é que um profeta não tem honra. Agora, olha as consequências disso, queridos. Versículo 5, a expressão é forte, falando de Jesus, e não pôde fazer ali nenhum milagre. Olha que doideira, irmãos, olha que consequência ruim, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Queridos, olha só, quem perde, olha aqui para mim, quem perde é quem não honra. Quem perde é quem não honra. Primeiro, a honra de honrar, e depois perde-se milagres, coisas que poderiam estar acontecendo. Eu acho isso impressionante. E olha aqui, todos que venceram a desonra, ao serem desonrados por ser um santo de casa, essas pessoas foram honradas por Deus, como homens e mulheres, profetas santos ou santos profetas. Quero só mais uma vez desmistificar aqui para todos, de repente isso pode chegar no ouvido de muita gente. A palavra santo não está ligado à nossa tradição religiosa. A nossa tradição religiosa identifica homens e mulheres que se destacaram e se transformaram em intermediários entre nós e Deus. A Bíblia não apoia esse ensinamento. A palavra santo na Bíblia quer dizer separado para cumprir um propósito de Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo se dirige à igreja de Cristo, aos santos que estão em tal lugar. Queridos, Deus não desiste dos santos de casa. O instrumento que Deus tem usado são as pessoas da casa. Ele fez isso com a nação. Agora vamos lá para 2 Crônicas, capítulo 24, 19. O Senhor, sempre quando quis falar ao seu povo, Ele nunca trouxe um personagem de longe, olha, o único indivíduo que Deus usou e num bate-papo
entre duas pessoas foi Melquisedeque e Abraão. Mas os outros todos, o Senhor tirou do meio do povo. Os profetas eram israelitas. Olha só o que diz 2 Crônicas 24:19. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta, para eles, os profetas, de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra eles, o povo não quis ouvir. Deus nunca trouxe homens sábios importantes de longe. Deus não desiste de levantar do meio do seu povo pessoas para ser usado no meio do povo. A Bíblia vai dizer, um dos que mais sofreram foi Ezequiel. Abra a tua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 2. Quero ler bem rapidinho, porque o capítulo 2 é muito interessante, irmãos. É um capítulo bem pequeno. Olha só o que Deus falou para Ezequiel, bem rápido. Ezequiel 2, versículo de 1 em diante, ele diz assim, ó: ele me disse: filho do homem, fica de pé, eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim, me pôs de pé, e eu ouvi aquele que me falava, e ele disse, irmãos, olha isso: filho do homem, vou enviá-los aos israelitas, nação rebelde que se revolta contra mim. Até hoje ele e os seus antepassados têm revoltado contra mim, ó, desde Crônicas lá atrás, até hoje, sempre o mesmo procedimento. O povo a quem vou enviar é obstinado e rebelde. Diga-lhes: assim diz o Senhor, o soberano. E quer aquela nação rebelde ouça ou deixa de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem das suas palavras, não tenha medo, ainda que cerque de espinheiros e você viva entre escorpiões, não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los. Embora seja uma nação rebelde, você lhe falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixa de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo, você não seja rebelde como aquela nação. Deus não abriu mão. Olhe para Zacarias, Zacarias capítulo 7, versículo 12, o Senhor não abre mão. Zacarias está lá no finalzinho do Antigo Testamento, um pouco, é o penúltimo livro, Zacarias 7:12, antes de Malaquias. Zacarias 7:12 diz assim: endureceram o coração para não ouvirem a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado, pelo seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos irou muito. Queridos, é impressionante isso. Deus poderia mudar, né? Nós mudamos. Eu fico impressionado assim, como personagens de longe, desconhecido, muitas vezes vem aqui, ou vai em qualquer igreja, fala as mesmas coisas que os pastores ou os líderes da igreja falam, mas porque aquela pessoa falou. Mas Deus nunca usou isso, irmãos. Deus fazia questão. Amós foi tirado do meio dos vaqueiros ali, dos colhedores de sicômoros. Ele até falou: eu nem sou profeta, nem filho de profeta, mas Deus mandou eu vir aqui, então eu estou aqui. É impressionante isso. Deus não mudou o método, Deus não abriu mão. Jesus deixa claro isso. Jesus não desistiu também dos santos de casa. Vocês lembram quando eu ministrei aqui o cego que queria ver, aquele cego que foi curado em 2 etapas, lá em Marcos capítulo 8, 26, Jesus mandou ele para casa. Depois que Jesus o curou, mandou ele para casa. O endemoniado de Gadara, em Lucas, no mesmo livro de Marcos, capítulo 5, versículo 18 a 20, a Bíblia diz assim, ó: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Jesus, porém, não permitiu. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quanto o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. É maravilhoso isso, como a gente fica meio ligado à cultura do mundo, mas Deus não. Deus levanta homens e mulheres dentro da nossa casa,
Quem perde é quem não os honra. Jesus, quando chega na casa de Zaqueu, ele diz assim, Lucas 19:5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero ficar em sua casa, vamos lá, eu vou te levantar lá, dentro da sua casa. Deus nunca abriu mão dessas pessoas, nunca abriu mão. Lucas, mesmo livro, na história de Zaqueu, no versículo 9, Lucas 19, Jesus vai dizer assim: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. E o texto mais clássico, olha como Deus não abriu mão dos santos de casa, gente. O texto mais clássico para mim é Atos 16. Abra a tua Bíblia no livro de Atos 16. No capítulo de número 30, ao versículo de número 34. A Bíblia diz assim: então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos, você e sua casa. Que maravilha, queridos. E pregaram a palavra de Deus, e ele e todos os de suas casas, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida eles todos foram batizados. Então os levou para sua casa, e serviu-lhe refeição com todos de sua casa, e alegrou-se muito por haver crido em Deus. Agora olha aqui para mim, se Deus não desistiu dos santos de casa, não desista você. Irmãos, é muito difícil mesmo, é muito difícil nós testemunharmos dentro do nosso lar, é desanimador, é complicado, é desanimador, mas Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você, Ele só tem você. Então não desista daquilo que Deus não desistiu. Vença o seu desânimo. Ninguém dá moral para você, ninguém acredita. Tira sarro na sua cara, fazem piadas disso. Mas não desista, porque Deus não desistiu. Sabe por quê? A nossa casa é o nosso primeiro campo missionário. A nossa casa é o nosso primeiro, é o maior teste da minha adoração a Deus. Nós, irmãos, estamos muito mal acostumados com a nossa religiãozinha evangélica, de separarmos apenas alguns momentos de adoração, quando somos estimulados pela música, ou então não. Adoração a Deus é um negócio assim, meio que não para, e o nosso lar é o lugar que nós devemos demonstrar. Então, Deus não desistiu de você, Ele não desistiu, Ele não desistiu de te fazer um profeta ali dentro, um santo ali dentro. É difícil no contexto familiar. Agora, eu quero falar aos outros, aos que precisam honrar. Você precisa parar com esse preconceito. Você precisa parar de ficar resistindo a quem Deus levantou para falar dele para você, porque é um parente seu, porque é o seu irmão, porque é a sua esposa, porque é seu esposo, porque é seu filho, porque é um primo, porque é impressionante isso, ou porque é o seu vizinho. Olha, joguei bola com esse cara a vida inteira, agora vem aí dando uma de crentinho. Você precisa. O problema, irmãos, da falta de honra não está no profeta. O problema da falta de honra não está naquele que Deus levantou. O problema está em quem não está honrando. É você que sofre as consequências. É você que sofre o peso de ter perdido a oportunidade de ouvir o que Deus quer falar com você, através de alguém muito próximo seu, muito íntimo seu. Esse ditado, ele é um ditado não apenas tendo como base bíblica a sua origem, mas depois disso, Jesus não mudou o seu método. Agora, você já imaginou
essa expressão pesada, de que ali naquele lugar, na cidade de Jesus, ele não pôde fazer, por causa do endurecimento do coração. Olha o que a incredulidade faz, olha o que a falta de honra faz. Pessoas perdem bênção, porque não estão honrando a quem devia honrar. Não deixe de honrar um profeta, um homem de Deus, uma mulher de Deus, só porque ele é muito íntimo seu. Mude a sua postura e comece a honrá-lo. Ouça o que ele tem a dizer e saiba, você que conhece alguns defeitinhos dele ou dela, ele é uma responsabilidade de Deus. Ele é uma responsabilidade de Deus, não sua, não da sua crítica, não da sua opinião negativa sobre ele. Ele é uma responsabilidade de Deus. Queridos, nós estamos aqui nessa noite para então ouvirmos o que o Senhor tem para dizer para esses dois tipos de pessoas. Primeiro, para você, a quem Ele já salvou, a quem Ele já se revelou, não desista da sua casa. Ele não desistiu. Ele não vai trazer alguém estranho. Ele quer usar você lá dentro. E a outra pessoa é quem precisa honrar o santo de casa. É quem precisa honrar o profeta levantado por Deus. O homem ou a mulher levantada por Deus. Dentro da sua casa. Tome muito cuidado. Olha só, Jesus não pôde. E tem um milagre que todo santo de Deus é capaz de fazer. O milagre do novo nascimento, de ser um instrumento de Deus, para que através do santo de casa, você conheça o Evangelho e passe por um processo sobrenatural, o milagre do novo nascimento. Se você parar de desonrar, o santo de casa vai fazer esse milagre. Vamos aplaudir ao Senhor, queridos? Vamos ficar em pé, amados e amadas. Vamos estar nos preparando para o Espírito Santo acomodar isso no nosso coração. Quem é você? Quem é você? O que já tinha desistido? Você já tinha desistido da sua casa? Deus não desistiu. Você recebe muita gozação lá, né? Fala a verdade. Não pode dar um pingo assim. Não pode dar um deslize. Você não é crente? Ou você é daqueles que persegue os crentinhos da sua casa? Eu quero mais uma vez. Você não vai desistir. E o outro você vai começar a honrar.